Olá pessoal, eu sou a professora Jaciele Lira, sou licenciada em Física e sou mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. E a nossa aula de Física de hoje vai ser sobre a dinâmica do movimento circular uniforme. Quero começar a aula de hoje fazendo com que vocês observem esse folderzinho aqui. É do espetáculo do Barnum e Bailey, um espetáculo circense, e essa manobra foi a manobra que ficou mais famosa dentro dos espetáculos de circo, que foi realizada em 1905. Nessa manobra, o Hugo foi lançado nessa rampa aqui e o Ferdinand, seu irmão, foi lançado nessa segunda rampa, passando de ponta cabeça a menos de 1 metro do outro ciclista, que era o Hugo. Nessa manobra, a gente precisa de um conhecimento de física muito apurado e de uma precisão gigantesca para esse tipo de coisa ser realizada sem nenhum acidente. E é esse tipo de coisa que a gente vai aprender na aula de hoje. Então, começando a respeito dos movimentos circulares. A gente já sabe que os movimentos circulares, eles têm uma resultante que é chamada de resultante centrípeta. Ou seja, a força centrípeta ela não é uma força nova. Ela é a resultante de todas as forças atuando naquele sistema e ela aponta para o centro da trajetória. Como a gente pode observar nesse exemplozinho aqui do lado, a gente tem a massa do corpo, então a gente tem uma força resultante apontando para o centro e a gente tem a velocidade tangencial à trajetória. Então a força resultante, que é a nossa força centrípeta, é definida pela massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta também, lá da cinemática do movimento circular, a gente sabe que ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Analisando alguns exemplos da aplicação dessa força. Quando um carro trafega em uma rodovia e vai realizar uma curva, a gente sabe que a força que mantém esse carro nessa curva, nessa trajetória, é a força de atrito, é o atrito dos pneus com o solo. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem a normal apontando verticalmente para cima, o peso apontando verticalmente para baixo e a nossa força resultante sendo a força de atrito apontando para o centro da trajetória. Fazendo as nossas conversões e substituindo a força de atrito e a força e a aceleração centrípeta, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, em que o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo, vezes a massa do corpo e a aceleração gravitacional, vai ser igual à massa e a aceleração centrípeta, a nossa força resultante que aponta para o centro da trajetória. Como a massa está dos dois lados da nossa equação, ela pode ser simplificada, e a velocidade máxima que esse corpo pode atingir sem ser lançado pela tangente, sem escapar dessa curva, é igual ao coeficiente de atrito vezes a aceleração gravitacional vezes o raio da trajetória. Observem que nesse caso aqui, a massa do corpo não interfere. Se for um carro pequeno ou um caminhão passando pela mesma curva, não importa. A gente tem sim um valor de velocidade máxima para esse corpo, mas não depende da massa de nenhum deles. Agora, a gente vai analisar a mesma situação, mas de um carro trafegando em uma rodovia, passando por uma depressão e depois por uma elevação. Quando o carro passa por uma depressão, observem que o centro da trajetória está em cima do veículo, ou seja, a nossa força resultante centrípeta, que novamente é uma resultante de todas as forças, deve estar apontando para o centro da trajetória. Então, ela vai estar apontando para cima também. E quais são as forças que estão sendo exercidas nesse ponto aqui, nesse carrinho? A gente já tem a força-peso apontando verticalmente para baixo e a normal apontando para cima. Então, a gente tem que, nesse caso, a normal exercida por esse corpo vai ser maior do que a força-peso e a gente vai ter essa aceleração, a força resultante centrípeta apontando para o centro da trajetória, ou seja, para cima aqui do nosso veículo. E aqui a gente tem a equaçãozinha que define isso. Então, a gente tem a normal menos o peso igual a aceleração, né, centrípeta vezes a massa, ou seja, a nossa força centrípeta. No caso de um carro trafegando pela rodovia, passando por uma elevação. Nesse caso aqui, a gente tem as mesmas forças sendo exercidas. A normal verticalmente para cima, o peso verticalmente para baixo. Mas a resultante aqui vai estar apontando para o centro dessa trajetória aqui que passa pelo ponto C, ou seja, vai estar apontando para baixo. Nesse caso aqui, a gente tem uma mesma equaçãozinha, o peso menos a normal igual a força centrípeta. Isolando a normal, a gente vai ter o peso menos a força centrípeta, ou seja, a gente tem as duas forças exercidas aqui nesse corpo, mas a resultante, que é a nossa força centrípeta, vai estar apontando para esse centro da trajetória, aqui embaixo.
Agora, vamos avaliar um outro caso, para a gente poder entender o espetáculo do Barnum Bay e saber o quão delicado que é uma situação daquelas. A gente precisa entender primeiro uma situação um pouquinho mais fácil, que é o Globo da Morte. Então, nesse caso, o Globo da Morte, a gente tem um motociclista dentro de uma esfera de metal oca, e esse motociclista realiza uma manobra que é passando, né, ficando totalmente de cabeça para baixo no ponto alto da trajetória. Nesse caso aqui, quais são as forças que estão atuando nesse sistema? A normal e o peso, ambas verticalmente para baixo nesse caso aqui. Então aqui a gente tem um detalhe muito importante. A gente tem uma velocidade mínima que é necessária para que esse corpo consiga, para que esse motociclista consiga passar pelo ponto alto da trajetória sem cair. Essa velocidade mínima, ela corresponde a uma normal mínima, ou seja, quando os pneus da motocicleta estão tocando essa trajetória, mas levemente, quase desencostando na iminência do motociclista cair. Então, nesse caso, a gente define uma normal mínima, o peso do conjunto motociclista mais motoqueiro, motociclista mais a moto. E aqui a gente tem a força resultante centrípeta, tá? Nesse caso aqui, então a gente tem uma velocidade mínima sendo definida, porque se ele passar com uma velocidade menor do que a velocidade mínima, o que vai acontecer é que os pneus da moto vão se deslocar e ele vai acabar caindo. E ele precisa de uma velocidade mínima para atingir. Se ele passar por uma velocidade maior, não tem problema nenhum, ele vai conseguir realizar a manobra com total segurança. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a velocidade mínima é definida pela raiz quadrada do raio da trajetória vezes a aceleração gravitacional. Só isolando a velocidade dessa formulazinha aqui. Nesse caso, então, a gente pode observar que, novamente, a velocidade não depende da massa do conjunto que está sendo avaliado. Agora, voltando lá para o nosso exemplo do Hugo e do Ferdinand. Observem que, para realizar essas duas manobras aqui, tanto o Hugo quanto o Ferdinand, eles precisam exatamente da velocidade mínima. Porque, diferente do Globo da Morte, se o caso dos ciclistas, eles passarem por esse ponto com uma velocidade maior, significa que eles não conseguem atingir a rampa e não conseguem aterrissar, porque eles vão passar do ponto, vão ficar mais longe do que o ponto de impacto, então provavelmente vai ocorrer acidentes. Então, nesse caso, como que a gente faz para calcular a velocidade precisa que esse ciclista precisa ter para realizar essa manobra? Como nesse caso aqui desse espetáculo, eu fui atrás dos dados e eu obtive que o Hugo, que é o cara aqui de cima, estava a 14 metros do solo. Para eu conseguir fazer o cálculo da velocidade mínima para que ele consiga passar de um lado para outro, eu uso, o 14 metros é o nosso diâmetro, então dividido por 2 a gente tem o raio da trajetória que é igual a 7. E a aceleração gravitacional que é 10 metros por segundo. Então, só substituindo o valor na questão da velocidade mínima, a gente tem que o Hugo precisa estar com uma velocidade de 8,37 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 30 km por hora. Se o Hugo tiver uma velocidade acima desse valor, ele não vai conseguir atingir a rampa e vai acabar colidindo. Uma velocidade abaixo desse valor, ele não vai conseguir realizar a manobra e vai cair. Ou seja, diante desse espetáculo, a gente entende, além da importância e da habilidade esplêndida deles, um conhecimento gigantesco de física que precisa ter muita precisão na hora de deixar a velocidade perfeita para conseguir realizar essa manobra. Tanto que essa manobra a público foi realizada uma única vez com sucesso. Na segunda vez, o Ferdinand não conseguiu essa precisão, acabou caindo, colidindo e tendo graves ferimentos, e depois disso o espetáculo foi cancelado. Mas é muito interessante para a gente poder entender a questão da física e saber que nesse caso aqui a gente não tem a normal para fazer esse papel de segurança, ou seja, não basta só eles atingirem a velocidade mínima, mas eles não podem atingir uma velocidade muito maior do que a velocidade que eles precisam para a realização da manobra. Essa foi a nossa aula de hoje, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.